Boa noite, estimados telespectadores. Hoje eu gostaria de falar sobre o lugar e o papel do povo na nossa política. Não há nenhum membro da nossa classe política que não se arrogue o direito de falar em nome do povo. Tanto é assim que até dá a impressão de haver muitos povos moçambicanos que nascem de cada vez que algum político entra em cena. O curioso, contudo, é que, apesar de todos falarem em nome e em prol do povo, jurarem fidelidade ao povo, quererem o bem deste povo, a nossa realidade política revela o contrário. Eu não quero ser populista, mas tenho a forte impressão de que o povo é apenas um expediente cínico, serve para os políticos se autopromoverem. E isto tem a sua origem em dois fatores. O primeiro é a hostilidade da nossa política à cidadania. Na verdade, a preferência pelo termo povo atesta isso. Povo significa massa informe que pode ser moldada ao bom gosto dos políticos. Cidadã significa pessoa portadora de direitos que compete ao sistema político proteger. O segundo fator é a nossa notória dificuldade de identificar e definir problemas que fazem com que o nosso sistema político não seja funcional. Eu vou me concentrar neste problema sob o pano de fundo do encontro havido entre o Presidente da República e o Presidente do Povo para, como se diz por aí, pacificar o país. A definição e identificação de problemas tem a ver com a noção de política pública. Assim, de forma sucinta, política pública é o conjunto de medidas que um governante determina para trazer uma solução a um problema qualquer. Por exemplo, nós vimos isso com o programa Sustenta. O seu objetivo era combater a fome no país. Determinou que tornar as cadeias de valor funcionais seria uma boa política pública para esse fim. Mas precisamos de prestar atenção a um pormenor. Uma política pública faz a representação de um problema. Assim, o Sustenta representou o problema como sendo a baixa produtividade da agricultura de subsistência. Eu, na altura, critiquei esta representação, pois achava que o problema de base, tal como já nos anos 70 tinha sido constatado pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, era o desemprego rural e não a falta de socialização dos meios de produção, como se dizia na altura. Então, quando estamos perante uma política, esta é a pergunta que temos que colocar. O que é que ela representa como problema? No caso do encontro entre os dois presidentes, um formal, o outro do universo paralelo das redes sociais, eles deixaram ficar a ideia de que o problema seria mesmo a resolução pacífica de uma guerra que opunha dois exércitos, portanto, as FTS de um lado e os manifestantes do outro. E por causa disso, vão criar comissões de trabalho para estudar como lamber as feridas dessa guerra e pôr termo às hostilidades. E o que me parece interessante nisto tudo é que em nenhum momento ficou claro haver consciência de que a violência pós-eleitoral fosse algo relacionado com a fragilidade do nosso sistema político. Dito de outro modo, que o verdadeiro problema que devia estar na ordem do dia seria o conserto do sistema político. E esse conserto consistiria na promoção e proteção do exercício da cidadania, algo naturalmente ilusório, tendo em conta que Moçambique não tem cidadãos, apenas tem povos. E mais uma vez, nós corremos o risco de continuarmos a ser povo, não cidadãos. É assim, durante essas manifestações, com a violência desproporcional da polícia e com a violência irracional dos manifestantes, para além dos que ficaram feridos ou foram mortos nos confrontos, como diz o presidente do povo, houve gente que, entretanto, perdeu empregos, porque as empresas foram à falência. Houve gente que não pôde enterrar os seus mortos de forma condigna. Houve gente que não recebeu tratamento médico e se calhar morreu por causa disso. Houve gente que não pôde cuidar da sua vida como devia ser. Falhou compromissos, alterou planos e geralmente é obrigada a enfrentar um futuro ainda mais sombrio. Entretanto, estas pessoas não fazem parte direta do que as comissões de trabalho que os dois presidentes irão criar vão discutir. Eles querem dar assistência médica gratuita às vítimas e indulto a pessoas que prejudicaram seriamente a vida de inocentes. E este povo sofrido nem terá a possibilidade de processar, como seria seu direito, quem lhes fez mal, porque, bom, o país estava em guerra e em todas as guerras há danos colaterais.
O problema é que o verdadeiro povo, aquele que é ignorado pelos que falam em nome do povo, não tem voz. De cada vez que se resolve uma guerra, quem sai a ganhar é sempre quem fez mal aos outros no nosso país. Foi assim com a Guerra dos 16 anos, com os distúrbios no centro do país, com Afonso de Acama ainda em vida, e será assim agora. E tudo isto resulta da dificuldade que os nossos políticos têm de representar o problema para o qual têm soluções. Enquanto o povo não for cidadão, ele continuará a ser vítima eterna dos danos colaterais dos que usam o povo para a sua própria promoção. E por causa disso mesmo, nunca terão interesse em enfrentar o verdadeiro elefante na sala, que é a disfuncionalidade do sistema político. Como podem ver, eu não estou otimista em relação ao desfecho deste assunto. É Moçambique sendo Moçambique. Mas eu tenho esperança, porque eu sou o povo. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.